Era uma tarde fria de inverno, em uma pequena cidade. O vento soprava pelas ruas estreitas e a maioria das pessoas caminhava apressada, encolhida dentro de casacos grossos. As árvores balançavam lentamente e algumas folhas secas rodopiavam pelo chão, enquanto Clara caminhava pelas calçadas escorregadias. No fim da rua, perto de uma padaria simples, estava Clara, uma menina de apenas 10 anos. Seus sapatos já estavam gastos, e o casaco, que herdara da irmã mais velha, mal fechava nos botões. Clara carregava nas mãos um pequeno embrulho, um único pedaço de pão, comprado com as poucas moedas que conseguiu, juntando latinhas e ajudando vizinhos com pequenos serviços. Para ela, aquele pão seria o jantar. Talvez também o café da manhã do dia seguinte. Cada mordida representava sua própria luta para sobreviver com dignidade. Enquanto caminhava, Clara observava as vitrines iluminadas e coloridas das lojas, onde crianças riam e famílias se reuniam. Ela sentiu um misto de alegria e tristeza. Alegria por ter sua mãe que a amava e um lar para voltar, e tristeza por perceber que muitas pessoas não tinham nada para comer ou um lugar quente para se abrigar. Pensou em quantas vezes viu gente pedindo ajuda e como a maioria passava sem nem olhar. Foi então que notou um homem sentado na calçada, encurvado, com as mãos trêmulas e olhar cansado. Ele parecia tão frágil que Clara quase queria correr até ele. O homem levantou os olhos e, com voz baixa e hesitante, perguntou: "Moça, você teria algo para comer?" Clara parou. Olhou para o embrulho nas mãos. Aquilo era tudo o que tinha. Se entregasse, ficaria sem nada. Mas, ao mesmo tempo, o olhar do homem carregava uma dor maior que a fome dela. Ela pensou: e se fosse minha mãe? E se fosse eu? A dúvida permaneceu por alguns segundos, enquanto seu estômago roncava. Mas seu coração falou mais alto. Respira fundo, abriu o embrulho e estendeu metade do pão ao homem. Ele arregalou os olhos, como se não acreditasse. Você vai me dar isso?" perguntou quase chorando. Clara sorriu timidamente. "Sim, a gente pode dividir." O homem segurou o pão com mãos trêmulas e, antes de comer, deixou uma lágrima escorrer pelo rosto. Era mais que comida. Era dignidade. Era um gesto de bondade em um mundo que muitas vezes virava o rosto. Enquanto comiam, Clara percebeu que o homem estava tremendo não só de frio, mas também de medo e solidão. Ela então puxou seu casaco, enrolou os braços dele e disse: "Segure firme. Vai passar." Ele olhou para ela com gratidão, como se aquela simples frase fosse um raio de luz em seu dia sombrio. Clara começou a conversar com ele. Perguntou seu nome, de onde vinha, se tinha família. O homem respondeu que se chamava Joaquim. Contou que trabalhava como carpinteiro, que perdeu o emprego há alguns meses, depois a casa e a família. Sua vida tinha se tornado uma sequência de portas fechadas. "Ninguém me olha mais", disse Joaquim, a voz falhando. "Mas você me olha." Clara sentiu um nó na garganta. Ela pensou em sua própria vida. Apesar das dificuldades, tinha uma mãe que a amava, uma casa e pequenos momentos felizes que nunca queria perder. E, de repente, percebeu o quanto pequenos gestos de bondade poderiam significar tudo para alguém. Ela contou a Joaquim sobre sua escola e seu sonho de se tornar professora, sobre as crianças que ajudava a estudar e os pequenos atos de gentileza que praticava todos os dias. Joaquim ouvia atentamente e em seu semblante surgia um brilho que há muito não se via. Enquanto comiam, Clara começou a imaginar outras maneiras de ajudar. Talvez pudesse economizar algumas moedas para comprar um cobertor para Joaquim, ou quem sabe compartilhar uma sopa quente da próxima vez. Cada ideia a deixava mais determinada a fazer a diferença, mesmo pequena. O vento soprava mais forte e as folhas secas continuavam rodopiando pelo chão. Clara percebeu que a calçada, o frio e a solidão não importavam tanto quando se tinha coragem e bondade no coração. Ela observou o homem devorar o pão lentamente, como se cada pedaço fosse um tesouro. Quando o pão acabou, Clara percebeu que seu estômago ainda estava vazio, mas seu coração transbordava de alegria.
Ela olhou para Joaquim e disse: sei que não tenho muito, mas às vezes dividir é o que nos faz sentir ricos de verdade. Joaquim segurou a mão da menina e disse, com lágrimas nos olhos: você me devolveu algo que eu achava ter perdido, a esperança. Antes de se despedirem, Joaquim lhe deu um conselho: nunca deixe de acreditar na bondade das pessoas, Clara, e nunca subestime o que um simples gesto pode fazer. Clara continuou seu caminho de volta para casa, ainda sentindo frio e fome, mas com o coração aquecido. No dia seguinte, ela pensou sobre o homem da calçada, imaginando se ele tinha conseguido se abrigar e comer algo mais. Durante a semana, cada vez que encontrava alguém em dificuldade, lembrava-se do que aconteceu e ajudava de alguma forma. Um sorriso, uma palavra amiga, ou mesmo apenas sentando e escutando alguém. Cada gesto parecia multiplicar o calor que sentira naquele dia. Naquele dia, Clara descobriu que dividir não é perder, é multiplicar. O pedaço de pão, tão pequeno aos olhos do mundo, se tornou um banquete de esperança para alguém que não tinha mais nada. E assim, ela aprendeu que os menores gestos de bondade carregam o maior poder, o de transformar vidas, inclusive a nossa. E mesmo que a menina voltasse para casa cansada e com fome, ela sabia que tinha feito a diferença naquele dia. Isso, para ela, era mais importante do que qualquer refeição. Ela dormiu pensando que a bondade, mesmo que pequena, sempre encontra um jeito de florescer, tocando vidas e corações que precisam acreditar que o mundo ainda pode ser cheio de esperança.